Muitas vezes deixamos de ser nós mesmos unicamente para poder agradar a pessoas que muitas vezes nem conhecemos. Quando você abre mão de ser você mesmo, você abre espaço para que as outras pessoas ou coisas façam isso no seu lugar. Jamais renuncie quem você é. Lute por aquilo que você acredita e saiba que quando você omite, você está cometendo uma injustiça tremenda consigo mesmo. Abra os olhos, seja você, e reflita sobre essa situação, porque não tem covardia maior do que você abandonar quem você nunca deveria ter abandonado, que é você mesmo. E você? Já se abandonou alguma vez? Vem comigo para mais um episódio. Olá pessoal, mais um episódio do Vida Cotidiana no ar. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Não deixe de se inscrever e também dar o like no final do vídeo, caso você goste dele. Quem já é velho de casa, sem cerimônias, já estão acostumados aí com os vídeos, então, novamente, fiquem à vontade. Vamos falar agora sobre uma frase que é de um autor que eu gosto muito, o nome dele é Jordan Peterson. É a seguinte: se você tem algo a dizer e não diz, o seu silêncio é uma mentira. Quando eu acho uma frase legal, que faz explodir a cabeça, eu fico pensando nela por horas, talvez até por dias ou semanas. E essa frase, ela me perturbou muito no sentido positivo da palavra. Por quê? O que quer dizer com isso? Se você tem algo a dizer e não faz, o seu silêncio é uma mentira. Bom, vamos lá. Mentira nada mais é do que você estar enganando alguém ou a si mesmo. A pior delas é quando há o engano de si próprio, porque se você é capaz de enganar a si mesmo, o que você não é capaz de fazer com os outros, não é mesmo? Então, você tem algo a dizer, não no sentido literal da palavra, ou às vezes até é, mas suponhamos que você está num momento da sua vida que você precisa agir, e você não o faz, não porque você não quer, porque vontade, muitas das vezes você tem muita, e quer realmente agir em prol daquilo que você acredita como verdadeiro, porque é uma coisa importante para você. Porém, lá no seu íntimo, há um freio. Alguém está pisando no freio, impedindo você de continuar. E esse alguém, entre aspas, por assim dizer, é ninguém menos do que o seu próprio ego. Porque ele está te dizendo o seguinte: cuidado, alguém vai fazer um julgamento errado de você. O que você fazer pode dar muito errado e as pessoas vão falar isso, então não faz. Ou seja, você se auto-sabotando. Isso é uma coisa gravíssima porque muitos sonhos são despedaçados e jogados na lixeira em função dessa questão de medo do que as outras pessoas pensarão. Então, é urgente e necessário nesse contexto que você reflita, né? Será que vale a pena eu ceder a essa voz interior que nada mais faz do que me fazer dar ré ao invés de ir para frente? Eu acredito que não é o melhor dos mundos. Então, é um ponto a se pensar nesse aspecto. Eu sei que na teoria é muito bonitinho a gente falar N coisas que a gente pode fazer, o papel aceita tudo, é o que diziam antigamente, agora a câmera do celular aceita tudo também. Na prática, o buraco é mais embaixo, mas se a gente não tiver consciência daquilo que é preciso ser feito para que as coisas mudem, a gente não vai mudar. Alguma direção você tem que ter. Então essa direção, nem que seja palavras, entendimentos obtidos, seja numa leitura, num podcast, o que quer que seja, já é o pontapé inicial para nos incomodar. A partir do momento que você está incomodado com uma situação, você vai passar a fazer o que estiver a seu alcance ali naquele momento, para que esse incômodo ele saia e, de fato, você seja autorizado por você mesmo para agir. Tendo esse entendimento de que a mudança ela se faz necessária, já é o primeiro dos passos que você tem que dar para que as coisas fluam. É claro que o passo mais importante
é quando você começa, de fato, a colocar a mão na prática para que aquela mudança aconteça. Enquanto está no campo da teoria, das ideias, não tem efeito nenhum, porque palavra até papagaio pronuncia, não é verdade? Uma vez que você tem entendimento, ainda não é nada, mas já é um começo. Então pegue esse entendimento, amadureça, nem que seja por alguns dias, por algumas horas, cada um tem seu próprio tempo nesse aspecto, na hora de dar um pontapé inicial. O importante é você respeitar o seu tempo, mas não deixar ele passar de maneira a te sabotar. Porque às vezes a gente acredita que, não, eu estou indo no meu tempo e tudo mais. Só que o seu tempo não foi definido por você, mas sim por aquela vozinha que fica lá no fundo, que eu falei para vocês logo no início do vídeo, que fica querendo te sabotar. Tendo esse discernimento, é importante você fazer o que estiver ao seu alcance para colocar em prática aquilo. Nem que seja uma ação simples, mas essa ação simples vai fazer toda a diferença, porque vai te dar energia e autoestima, porque não existe chegar ao topo de uma escada sem você subir no primeiro degrau. E depois de subir no primeiro, você não vai conseguir ir para o final da escada também não. É necessário colocar o pé no segundo, no terceiro, e enquanto os degraus forem necessários, até você chegar lá. Tenha essa consistência e esse planejamento de que as coisas requerem fases para que sejam atingidas. E voltando aí à frase, quando você deixa de fazer aquilo que você acredita que é importante para si, você está cometendo um crime contra você mesmo, um pecado dos piores que você poderia cometer. Porque é a mesma coisa de você estar terceirizando a responsabilidade da sua vida para outras pessoas que você nem conhece. Pessoas que não fazem diferença alguma na sua vida. Ou, em alguns casos, até em pessoas que fazem diferença, que são, às vezes, familiares, cônjuge, filhos, pais, sei lá, o que quer que seja. Não é justificativa para que você deixe de fazer o que tem que ser feito. Então, eu convido a você a ter uma reflexão nesse aspecto. O mesmo também vale para o sentido literal da coisa. Eu digo em termos de palavras. Por mais que ações são mais importantes do que palavras, em alguns momentos é necessário você se posicionar no seguinte sentido: se você tem algo para dizer a alguém e este algo é importante de ser dito, quando você deixa de fazer por timidez, por medo, por qualquer outro sentimento que venha te devastar, isso é outro crime. Pense nesse aspecto. Por exemplo, você ama alguém, mas nunca disse isso para ela. Tá certo que você, às vezes, pode ter o entendimento de que ações são mais valiosas do que palavras, e na ação você faz, de fato, mas o que é dito também é importante. Tem pessoas que são muito auditivas. Elas precisam ouvir aquele sentimento traduzido em palavras que você tem para dizer para ela. Você não vai perder um braço, uma perna, as suas cordas vocais, se você virar para alguém que ama de fato. Você sabe que a pessoa também te ama, às vezes ela até já te disse isso e já te provou por atitudes, mas você não diz para ela que ama por questões de orgulho. Não cometa esta besteira, vire para a pessoa e fale, antes que seja tarde demais. Tarde demais, não que a pessoa talvez vá terminar com você por isso, talvez até vá, mas eu digo no sentido de arrependimento mesmo. Não adianta, quando você já estiver no fim da vida, você querer falar tudo para todos que sempre teve vontade de dizer e não disse. Aproveite enquanto é tempo. Se você ama alguém, seja um familiar, quem quer que seja, já chega para a pessoa e diz que a ama. Se você tem uma mágoa de alguém, chega para a pessoa e diz que você tem a mágoa também. E resolva este problema. Porque é muito ruim também quando você nutre algum sentimento negativo por alguém que é importante para você e não fala, vai deixando aquilo acontecer, virar bola de neve, você esquece que a pessoa te magoou e está do lado dela, aquela coisa toda. Isso é muito ruim, porque vai chegar no ponto que ambas vão explodir, porque você não vai conseguir ser 100% você mesmo, uma vez que você está cego por aquele sentimento, e esse sentimento ele vai insistir em te cegar. Não adianta dizer que não, porque sentimentos são assim, eles podem ser ao mesmo tempo libertadores como sufocadores também. Então é importante você ter esse discernimento e saber separar as coisas. Se alguém
tem uma pendência com você em algum aspecto, chega para ela e resolva. Nós temos o dom da palavra, por assim dizer, não sei se você acredita em dom, independente, mas a gente tem essa virtude, que é a comunicação. E uma comunicação muito bem feita, ela é capaz de resolver grandes coisas. Não só resolver, mas evitar que muitas coisas negativas aconteçam lá na frente. Eu te digo o seguinte: não cometa esse ato de repúdio contra si próprio a partir do momento em que você nega o seu direito de se expressar, ok? Isso é muito importante quando você resolve estar liberto de fato, de dentro para fora, porque muitas pessoas exercem um discurso de liberdade, eu sou livre, eu faço isso, o que eu quiser, eu estou fazendo e não estou nem aí com isso. Isso não é liberdade de fato, isso muitas vezes soa como libertinagem. O que é liberdade realmente é você não dever nada a si mesmo. Entende onde eu quero chegar e o que eu estou querendo dizer com isso? Porque quando você tem uma pendência interna que não está resolvida, você tende a intensificar, a potencializar o seu eu sabotador, que ele dia após dia, minuto após minuto, vai estar mais fortalecido para te jogar ladeira abaixo. Não faça isso, não dê forças para esse eu que realmente quer te sabotar o tempo inteiro, que ele realmente o faça. Então pense nisso, sabe? Mas pense, mas não fique no âmbito do pensamento, porque como eu disse, palavras de nada valem sem ação. Para a gente fechar com chave de ouro, lembre-se desta frase, deixe ela ecoar na sua cabeça e martelar, mas martelar com força mesmo, ainda que para isso você tenha que, muitas vezes, ficar reflexivo, pensativo e questioná-la e questionar a si mesmo sobre o que você já fez e o que você, de repente, se arrepende de não ter feito, tá? Então, se você tem algo a dizer para as pessoas ou para si mesmo e não o faz, o seu silêncio é uma mentira. Para finalizar, quem não é inscrito, peço novamente, deixe a inscrição de vocês aqui, porque é importante para o canal crescer. E se gostou, fez sentido para você e você acredita que vai fazer sentido para outras pessoas também, compartilhe esse vídeo, fique à vontade em fazer isso, ok? Um forte abraço e até breve!